Fala, família Palmeiras, sábado com algumas notícias, né? Temos 2 reforços pro jogo de amanhã que tá vindo de lesão. Abel vai pra seleção, Tia Leila, segura o homem aí e o Palmeiras vai em busca de novo goleiro. É isso e tudo mais no vídeo de hoje. Então deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha. Meu nome é Matheus e bora pro vídeo. Bom, o Palmeiras enfrenta o Vasco no domingo, transmissão da TV Globo a partir das 3h30 da tarde. Ó, que delícia, Abel, mais uma viagem pra você, o jogo é em Brasília. O time ainda está em São Paulo, teve treino hoje pela manhã, a viagem é só pela tarde. Vou chamar a Júlia Dotto, que acompanhou tudo da manhã do Palmeiras, aqui no telão. Júlia, bem-vinda ao GE. Viagem programada então para daqui a pouquinho e bom pro Palmeiras, né? Porque jogo fora de casa não tem sido muito um problema pro Abel, né? Exato, Jojo. Boa tarde para você e para quem nos acompanha. Normalmente quando fala, né, jogos fora de casa, já gera uma dor de cabeça. Não é o caso aqui, meus amigos, porque o Palmeiras do Abel Ferreira está invicto a 17 partidas como visitante. É a melhor sequência do Palmeiras desde 1996. E ainda, para melhorar, são 6 jogos com 6 vitórias consecutivas nesses últimos tempos. O único time da Série A que conseguiu essa sequência. A última vitória foi contra o Ceará, na estreia do Palmeiras na terceira fase da Copa do Brasil. Naquela ocasião, o Abel fez algumas mudanças na equipe titular. E a gente preparou um possível campinho do Palmeiras para amanhã para enfrentar o Vasco, com algumas mudanças em relação ao jogo contra o Ceará, com volta de Piquerez, Richard Rios, Flaco Lopes. É uma possibilidade porque o Abel tem muitas opções e variações táticas. 2 possíveis retornos são Mike e Veiga, que treinaram normalmente com o elenco nos últimos dias. Podem pintar também entre os relacionados. Jojo. O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira aqui na Academia de Futebol, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista, de olho na recuperação no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, perdeu em casa para o Bahia, perdeu também a liderança, que agora é do Flamengo. O próximo jogo vai ser contra o Vasco da Gama, no domingo às 4 da tarde, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Quem falou depois da atividade foi o meia Lucas Evangelista, que chegou nesta temporada do Red Bull Bragantino. Ele falou sobre a adaptação dele ao Palmeiras. Vamos ouvir. Uma das coisas que marcou muito para mim foi que não tem essa vaidade. A gente sabe que o ano é muito longo, então eu acho que até se a gente quisesse jogar os 75, 80 jogos aí é impossível, a gente acaba lesionando, então não tem vaidade, todo mundo está sempre preparado para jogar. A gente sabe que esse rodízio também é importante, todo mundo se sente importante dentro da equipe, independente se começa jogando ou se joga 5 minutos. Outra coisa que marcou muito assim foi uma fala do Abel, que ele não... Acho que a gente não pode pensar em ser protagonista, acho que a gente tem que pensar sempre em prol da equipe, então uma hora ou outra acaba um destacando mais, mas a gente sabe que o principal é o coletivo destacar, consequentemente o individual destaca também. Ele falou também sobre o confronto contra o Vasco da Gama, que vai ser pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro na capital federal, no estádio Mané Garrincha. É um ano muito longo, muitos jogos, é bom todo mundo se preparar, eu tenho certeza que está todo mundo se preparando, a gente vê durante o dia a dia nos treinamentos, na recuperação, então acaba tendo esse rodízio, eu acho que é importante. Tem alguns jogadores aí que já está com a minutagem um pouco mais alta, então é bom para quem não está tendo tanta minutagem ter oportunidade, se sentir mais importante jogando também. Então eu acho que está todo mundo preparado, sabemos a dificuldade da partida contra o Vasco, mas a gente está numa sequência muito boa, o time está muito compacto, todo mundo se ajudando defensivamente, acho que isso que é o mais importante. O retrospecto do Palmeiras é favorável contra o Vasco da Gama. Não perde, independentemente do local do jogo, desde 2015. De lá para cá foram 12 partidas, com 8 vitórias e 4 empates. O confronto vai ser no estádio Mané Garrincha, palco da última vez que essas duas equipes se enfrentaram, e deu Palmeiras 1-0 com 64 mil torcedores. Foi o recorde de público e renda na Série A do ano passado. O Palmeiras venceu com gol de Flaco Lopes. Esse novo duelo acontece às 4 da tarde de domingo no estádio Mané Garrincha, na capital federal. Uma das hipóteses da possível hipotética saída do Abel para o Palmeiras para a seleção é ele dirigir a seleção em 2 jogos e depois embarcar, fazer o Mundial e voltar.
O Palmeiras, se fizer isso, vai ficar de joelhos pro Abel e pra seleção. Isso é ridículo, o Fluminense já fez isso, deu errado, muito errado, né? O Fluminense brigou para não cair o ano todo, enfim. É só essa hipótese. O resto, se ele quiser ir para a seleção, meu, o Palmeiras tem que fazer grandes homenagens, o torcedor do Palmeiras tem que parar a Paulista e ponto final. Mas o que eu sei é que ele não foi procurado pela seleção brasileira, por nenhum interlocutor, nada disso. Até aqui é o que sabemos. Jorge Jesus está na pista e a CBF vai esperar o Ancelotti. Explica para nós. Bom, vamos lá. Ontem de manhã eu ainda fiz um vídeo lá nas minhas redes sociais tratando tudo como uma teoria da conspiração, né? Esse papo de Abel é tudo mentira, ninguém tá indo atrás do Abel, a CBF tá esperando isso à toa, porque quando sai no Lauro Jardim, sai na Alicia Quadros, sai em outros lugares, sai sempre num sentido que você vê que a CBF tá realmente passando para alguém, não é que estão inventando, não é que estão sonhando, a CBF estava passando para alguém. Mas quando você vê no Palmeiras, né, o Palmeiras negava, o Palmeiras falava que não tinha, o pessoal do Abel fala que não tem, e depois de um tempo, ontem de manhã eu estava tratando como teoria da conspiração, mas depois acabou se confirmando, né? Aí saiu notícia na ESPN, no próprio UOL, em outros sites lá da Espanha, que vão esperar o Ancelotti. Eu concordo 200% com você, em todos os aspectos. Se o Abel quiser ir para a seleção, a gente tem que entender totalmente, cara. A seleção brasileira ainda é a seleção brasileira. Não importa se o presidente é corrupto, se é a seleção brasileira na Copa do Mundo, Márcio. Assim, não tem, pra mim. Aí eu entendo. Aí é o treinador, é o ser humano, ele tem direito de escolher o que quer fazer, entendeu? Não, é assim, pra mim, eu não vejo nada mais apaixonante do que a chance de ganhar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Assim, a não ser que fosse ser campeão do mundo pelo Palmeiras, o que é muito. Acho que a gente sabe que a chance é pequena. Então, assim, ser campeão da Copa do Mundo, pra mim, ainda é um negócio que mexeria com a minha cabeça de uma forma absurda. Então, eu entenderia se ele quisesse ir, mas se quiser ir, tem que ir e tem que ir rápido. Porque o Palmeiras tem planejamento para o Mundial, tem planejamento para o Brasileirão, para a Libertadores. Precisa entender tudo isso. E vou até viajar mais longe aqui com você. Vamos viajar, e não sei se o torcedor vai querer me matar ou não, mas se a CBF, para que você possa o Abel, o Abel resolve ir, já vai para cima do Jorge Jesus, meu amigo. O Jorge Jesus está no mercado, vai para cima, mata, fecha. Então, assim, o Palmeiras precisa saber o mais rápido possível e precisa definir o que vai poder fazer rápido. Não pode ficar à mercê de esperar. E outra, essa história de comandar um jogo no Mundial comandar a seleção na eliminatória, depois voltar para o Mundial, isso aí esquece. Não pode acontecer. A Leila não pode permitir, o Palmeiras não pode permitir, o Abel é gigantesco, mas não é maior que o Palmeiras. Ponto final. Então eu acho que esse é o resumo para mim dessa história. Pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho visto, a seleção vai mesmo esperar o Ancelotti, mas caso isso não aconteça, tem que ser definido de uma maneira rápida e profissional, por maior que seja o Abel Ferreira. Família, temos 2 reforços aí que estão vindo de lesão, né? Mike e Rafael Veiga treinam com o elenco do Palmeiras e ficam perto de retorno. O Mike e o Rafael vai começar no banco, né? Vai ser ali para caso o Abel quiser colocar eles no meio da partida, né? Como fez com o Murilo. Acho que não vai entrar, acho que eles vão ficar só no banco, mas provavelmente o Abel não vai colocar eles ainda, né? Porém o Murilo, né, que ficou no banco no jogo passado, pode ser que esteja relacionado aí, pode ser que comece jogando, porém já é um avanço, né? O Palmeiras tinha muitos jogadores no centro médico lá para se recuperando, o Palmeiras está voltando, então os jogadores estão voltando, o Marco Rocha também está trabalhando ali com o grupo, o Bruno Rodrigues também está trabalhando separado. Então o Palmeiras, eu acho que mais uns 2, 3 jogos, né, o Palmeiras tem o elenco todo aí à disposição do Abel. Isso é muito bom, né, para o decorrer do campeonato, né, para o Palmeiras continuar fazendo essa mescla e também trazendo os jogadores, né, voltando à condição de jogo, né. Rafael Veiga está um tempo parado, Mike, entendeu? A gente tem o Giai que está jogando muito, mas é bom também dar um descanso para ele, entendeu? O Mike também vindo aí, se recuperando, é uma peça fundamental. O Rocha também, né? E o Palmeiras tá voltando, o Palmeiras tá jogando bem e contra o Vasco a gente vai conseguir os 3 pontos. Galera, vamos falar um pouquinho também do
goleiro, né? O Palmeiras tá buscando aí um goleiro no mercado, né? Tá fazendo algumas sondagens aí. Eu acho que o principal alvo até agora é o Gabriel Grando, né? Do Grêmio. O Palmeiras tá indo aí numa negociação que pode ser até uma troca, né? Porém o Grêmio não quer ceder o jogador tão fácil assim. Então o Palmeiras pode pintar uma troca aí do zagueiro Naves, né? Que também não tá tanto contente aí ficar no Palmeiras, porque ele quer jogar, ele quer ter minutagem, né? Porém o Abel não tá colocando ele aí no jogo porque, né? O Palmeiras já tá com bastante reforço ali na zaga, então ele não tá sendo uma das principais peças ali na zaga. Então pode ser que pinte uma troca, né? Ou então o Palmeiras compre o jogador, porém o Grêmio tá fazendo aí um jogo duro contra o Palmeiras e não vai ser fácil pro Palmeiras, porém tia Leila aí, entendeu? Solta o peixe aí. Vamos contratar um goleiro aí, porque até então o Everton tá indo muito bem, porém já tá um pouco, a idade já tá pesando, né? O Everton vai fazer aí 39 anos esse ano, né? O Lomba também já tem 38 anos, né? E ele tá sendo sondado aí pelo Grêmio, né? Para substituir o Fábio lá. Então o Palmeiras precisa no mercado. Outro nome também que tá pintando aí é o Léo Jardim do Vasco, né? Um ótimo goleiro, né? Jovem, entendeu? Tá jogando muito desde o ano passado, tá vindo jogando bem, né? No Vasco. Toma gol porque o Vasco ainda não tá com aquele time para brigar, então ele vai tomar gol. Só que ele, contra o Flamengo, o que ele fez, ele praticamente ele mesmo segurou um empate ali pro Vasco, porque se não fosse as defesas dele, o Flamengo ia ser uns 3-0 em cima do Vasco. Então ele tá jogando muito, né? Tá catando muito, é um ótimo zagueiro, um ótimo goleiro. Então vai ajudar muito o Palmeiras caso, né, não der certo com o Gabriel. E atrás do Léo Jardim é uma boa também. Próximo assunto, né, o Abel. Não tem o que falar. A semana inteira, né, sobre essa notícia do Abel vai para a seleção. Porém, a semana aí o Jorge Jesus foi demitido, está livre no mercado. Então, eu acho que a CBF, caso não fechar com o Ancelotti ali, que ainda é uma possibilidade, o Abel, a seleção quer o Ancelotti. Porém, né, caso não der certo, o presidente vai querer aí entre Abel aí e Jorge Jesus. Porém, Jorge Jesus está no mercado, está livre, né? Pode muito bem levar o Jorge Jesus, né? Porém, todo mundo quer que leve o Abel. A imprensa está caindo em cima aí, né? O próprio Abel também já deu ali um discurso, né? Que gostaria, tal, mas pela Leila não chegou nenhum telefonema ainda do presidente, né? E a Leila vai fazer de tudo para antes do Mundial aí fazer a renovação com o Abel aí até 2028, se não me engano, ou 29, quer dizer, no final de 2027, né? Para fazer uma renovação com ele e segurar, né, o Abel no Palmeiras aí. Porém tá difícil, mas todo mundo quer que o Abel saia, porém o Abel não vai sair. Pode ficar tranquilo, família, que a Leila tem um plano aí. O Abel, né, ele tá fechado com o Palmeiras, e o Palmeiras pode sim continuar com o Abel, porém pode pintar o Jorge Jesus aí que tá livre no mercado, caso o Ancelotti, a seleção desistir aí do Ancelotti aí para ser o novo treinador. E para finalizar aqui, né, um meme aí, né, do Palmeiras Mil Grau, né? Eles falam: CBF, por favor, contrate o Abel, né? A todos os antes aí, ó, corintiano, São Paulino aí, todos os times, todos os torcedores que querem. Eu acho que quem quer mais é as torcidas rivais que querem do que, né, a própria CBF ali. É muito engraçado que o medo que eles têm, né? O pessoal falar que o Palmeiras não vai ganhar nada, mas todo mundo quer que ele saia porque sabem que ele é diferente, o Abel é diferente. Todo mundo queria ter um Abel no seu time, né? Todo mundo queria ter um Abel como treinador, porém só um tem, só o Verdão. Então não adianta. Podem chorar, podem pedir por favor, né? Podem ir lá com cartaz, mas não vai tirar o Abel. O Abel vai continuar no Palmeiras e a gente vai ganhar muito título ainda esse ano, o ano que vem. E o Palmeiras vai ir pra cima, fechou? Galera, é isso. Essas são as notícias de hoje. Caso
vocês querem deixar um comentário aí dos palpites, né? Quanto vai ser o jogo de amanhã, né? Deixa aí no comentário, se inscreva no canal, deixe seu like e valeu, galera!